Você sabia que existe uma oração capaz de transformar completamente o rumo do seu dia antes mesmo de você sair de casa? O Salmo 34 é uma das armas espirituais mais poderosas que Davi nos deixou. E hoje você vai descobrir como usar essa oração para começar sua manhã debaixo da luz protetora de Deus. Prepare seu coração porque esta mensagem vai revolucionar a forma como você enfrenta cada amanhecer. Fique até o final e receba uma bênção especial que mudará sua perspectiva sobre as manhãs. Não perca nenhum detalhe do que o Espírito Santo quer falar com você agora mesmo. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. O Salmo 34 nasceu de uma experiência real de libertação na vida de Davi. Ele estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e se refugiou entre os filisteus, inimigos de Israel. Para sobreviver, Davi fingiu estar louco diante de Abimeleque, babando na barba e arranhando as portas. Parecia uma situação humilhante e sem saída, mas Deus o livrou daquele perigo mortal. Quando finalmente escapou, Davi não guardou essa vitória para si mesmo. Ele escreveu este salmo para ensinar ao povo como buscar ao Senhor em tempos difíceis. Cada versículo é um testemunho vivo de que Deus ouve o clamor dos aflitos e os livra de todas as angústias. Quando você ora este salmo pela manhã, está ativando as mesmas promessas que protegeram Davi. Está declarando que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra de todo mal. Esta não é apenas uma oração bonita, é um escudo espiritual que você coloca sobre sua vida antes de enfrentar o mundo lá fora. Começar o dia com o Salmo 34 significa colocar Deus em primeiro lugar antes de qualquer preocupação ou tarefa. Davi diz no versículo 1: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Repare que ele não disse: Bendirei ao Senhor quando tudo estiver bem, mas em todo o tempo, inclusive nas manhãs difíceis. Quando você acorda e sua primeira atitude é bendizer a Deus, você está determinando o tom espiritual do dia inteiro. O versículo 4 declara: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quantas pessoas começam o dia cheias de medo, ansiedade sobre o trabalho, preocupação com filhos, angústia financeira. Mas quando você busca ao Senhor logo cedo, antes que os problemas invadam seus pensamentos, Ele promete livrar você de todos esses temores. O versículo 8 nos convida: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provar significa experimentar pessoalmente, não apenas acreditar teoricamente. Quando você ora este salmo cada manhã, está provando a bondade de Deus de forma prática em sua rotina diária. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento me coloco diante da Tua presença com um coração grato e confiante. Assim como Davi te buscou em meio ao perigo e encontrou o livramento, eu também venho buscar a Tua face nesta manhã. Senhor, eu te bendigo em todo o tempo. O Teu louvor estará continuamente na minha boca. Não importa o que este dia reserve para mim, eu escolho começá-lo louvando o Teu nome. Que minha alma se glorie em Ti, que os humildes ouçam e se alegrem. Pai, eu te exalto e junto contigo quero engrandecer o Teu nome. Tu és digno de toda honra e toda glória. Neste instante declaro que és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Senhor, assim como prometeste no Salmo 34, eu busco a Ti nesta manhã e sei que me responderás. Livra-me de todos os meus temores, de todas as ansiedades que tentam roubar minha paz. Pai, há situações na minha vida que me deixam aflito, circunstâncias que parecem não ter saída. Mas eu clamo a Ti, sabendo que ouves o clamor dos aflitos e os livras de todas as suas angústias. Senhor, Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito oprimido. Se há alguém assistindo agora com o coração partido, Pai, que sinta a Tua proximidade neste momento. Que saiba que não está sozinho, que Tu estás mais perto do que imagina. Deus, o Teu anjo, acampa ao redor dos que Te temem e os livra. Nesta manhã,
Eu peço que teus anjos façam uma cerca de proteção ao redor de cada pessoa que está orando. Que nenhum mal nos alcance hoje, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Senhor, guarda nossas entradas e saídas desde agora e para sempre. Protege nossos caminhos, nossas decisões, nossos passos. Pai, eu quero provar e ver que Tu és bom. Quero experimentar a Tua bondade de forma real e tangível neste dia. Bem-aventurado é quem confia em Ti, e eu escolho confiar plenamente em Tuas promessas. Senhor, Tu disseste que nada faltará aos que Te temem. Então eu coloco todas as minhas necessidades diante de Ti. As necessidades financeiras, as necessidades emocionais, as necessidades de saúde, as necessidades espirituais. Pai, Tu conheces cada área da minha vida que está em falta. Provê abundantemente segundo as Tuas riquezas em glória, que eu não busque as coisas materiais antes de buscar a Ti, mas que busque primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Senhor, ensina-me a temer o Teu nome com reverência e amor. Que o temor do Senhor seja o princípio da sabedoria na minha vida. Deus, o Salmo 34, nos ensina sobre a importância de guardar a língua do mal e os lábios de falarem engano. Pai, neste dia, ajuda-me a controlar minhas palavras. Que eu não fale mal de ninguém, que eu não espalhe fofocas, que eu não minta nem engane. Senhor, coloca uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que minhas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam. Pai, ajuda-me a me apartar do mal e fazer o bem, a buscar a paz e segui-la com diligência. Em meio a um mundo cheio de conflitos e divisões, que eu seja um instrumento da Tua paz. Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que eu viva em justiça diante de Ti, para que minhas orações não sejam impedidas. Purifica meu coração de todo pecado. Limpa-me de toda iniquidade. Pai, eu sei que muitos são os males do justo, mas de todos o Senhor o livra. Então, eu não temo as dificuldades que possam surgir hoje. Não temo os desafios, as oposições, as provações, porque sei que Tu me livrarás de cada uma delas. Senhor, Tu guardas todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado. Esta promessa me enche de confiança e segurança. Deus, abençoa minha família nesta manhã. Coloca uma cobertura de proteção sobre cada membro da minha casa, sobre meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja de todo perigo. Senhor, vai adiante de nós, preparando o caminho, removendo os obstáculos, abrindo portas que ninguém pode fechar. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos, que tudo o que fizermos hoje prospere, que sejamos produtivos e excelentes em nossas atividades. Senhor, eu oro pelos líderes desta nação nesta manhã. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça e retidão, que tomem decisões que honrem o Teu nome e beneficiem o povo. Pai, oro pelas autoridades locais, pelos prefeitos, vereadores, governadores, que sejam íntegros em suas funções, que não se corrompam pelo poder ou pelo dinheiro. Deus, levanta líderes segundo o Teu coração para guiar esta nação. Senhor, eu oro pela igreja nesta manhã. Fortalece o corpo de Cristo. Une os irmãos em amor verdadeiro. Que não haja divisões nem contendas entre nós, mas que sejamos um só coração e uma só alma. Pai, derrama o Teu Espírito sobre a igreja, traz avivamento genuíno, que voltemos ao primeiro amor, à paixão pelas almas perdidas, ao desejo ardente pela Tua presença. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar os que ainda não Te conhecem. Pai, eu oro pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Protege-os, sustenta-os, supre todas as suas necessidades, que vejam frutos do seu trabalho, que vejam vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Senhor, oro pelos pastores e líderes espirituais. Dá-lhes força para continuar, sabedoria para pastorear, unção para pregar Tua palavra.
que não desanimem diante das lutas, que permaneçam firmes na vocação. Deus, abençoa os jovens desta geração, guarda-os das tentações do mundo, das drogas, da imoralidade, da violência. Que cresçam no teu conhecimento e no teu temor. Senhor, usa os jovens poderosamente nestes últimos dias. Pai, oro pelas crianças. Protege a inocência delas, guarda-as de toda maldade. Que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Senhor, oro pelos idosos. Que tenham saúde, dignidade, respeito. Que sintam o teu amor e cuidado nesta fase da vida. Senhor, eu oro pelos enfermos nesta manhã. Toca com teu poder cada pessoa que está doente, que sente dores, que enfrenta um diagnóstico difícil. Pai, tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Estende tua mão e cura os corpos. Restaura a saúde plena. Que os médicos tenham sabedoria nos tratamentos. Que os remédios façam o efeito necessário. Mas, acima de tudo, que o teu poder sobrenatural opere milagres. Senhor, oro pelos que lutam contra doenças crônicas, contra o câncer, contra doenças autoimunes. Dá-lhes força para continuar a luta, esperança para não desistir. Pai, oro pelos que sofrem de doenças mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Traz cura emocional e mental. Restaura o equilíbrio químico do cérebro. Senhor, liberta os cativos, quebra as correntes da opressão espiritual. Onde há trevas, faz brilhar a tua luz. Pai, eu oro pelos desempregados nesta manhã. Abre portas de emprego, cria oportunidades onde parece não haver. Que encontrem trabalho digno que supra suas necessidades e valorize seus talentos. Senhor, oro pelos endividados. Dá-lhes sabedoria para administrar as finanças, estratégias para sair das dívidas. Que experimentem milagres financeiros, provisão sobrenatural. Pai, oro pelos que passam fome neste momento. Provê o alimento necessário, levanta pessoas para ajudá-los. Senhor, oro pelos que não têm onde morar. Dá-lhes abrigo, segurança, um lar. Pai, oro pelos presos. Que encontrem a Ti na prisão, que sejam transformados pelo Teu amor. Que saiam de lá como novas criaturas. Senhor, oro pelos viciados em drogas e álcool. Quebra as cadeias do vício, liberta-os completamente. Dá-lhes uma nova chance, um novo começo, uma vida restaurada. Pai, neste momento oro pela educação do nosso país. Que as escolas sejam lugares de verdadeiro aprendizado e formação de caráter. Senhor, protege as crianças e adolescentes de ideologias destrutivas, de doutrinações que vão contra os teus princípios. Dá sabedoria aos pais para acompanhar a educação dos filhos, para dialogar e ensinar valores cristãos em casa. Pai, levanta professores comprometidos com a excelência e com a verdade, que amem o que fazem e se dediquem genuinamente ao desenvolvimento dos alunos. Senhor, oro pelas universidades, que sejam centros de conhecimento verdadeiro, não de relativismo e confusão. Deus, levanta jovens cristãos nas universidades que sejam sal e luz, que não se envergonhem do Evangelho, que influenciem positivamente seus colegas e professores. Pai, restaura o valor da educação em nossa sociedade. Senhor, eu oro pelo sistema de saúde, que haja recursos suficientes para atender bem a população, que os hospitais tenham equipamentos, medicamentos, profissionais qualificados. Pai, oro pelos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde. Dá-lhes força física para os plantões longos, sabedoria para os diagnósticos, compaixão no atendimento. Senhor, que não trabalhem apenas por dinheiro, mas com vocação genuína de cuidar das pessoas. Pai, oro para que a corrupção seja exposta e eliminada da área da saúde, que o dinheiro destinado à saúde chegue onde deve chegar. Deus, levanta gestores honestos e competentes. Senhor, oro pelos que aguardam cirurgias há meses ou anos, que as filas andem, que recebam o tratamento necessário em tempo. Pai, consola os que perderam entes queridos por falta de atendimento adequado. Enxuga suas lágrimas, sara a dor da perda injusta. Pai, oro pela segurança pública nesta manhã. Protege nossas ruas, nossas casas, nossos bairros. Senhor,
Amarra os espíritos de violência, de roubo, de assassinato, que não tenham permissão para agir livremente. Deus, oro pelos policiais que arriscam suas vidas para nos proteger. Guarda-os em cada operação, em cada abordagem, que voltem seguros para suas famílias. Pai, dá-lhes sabedoria para agir com justiça, sem abuso de autoridade, mas também sem medo de cumprir seu dever. Senhor, oro para que a corrupção seja extirpada das forças policiais, que os corruptos sejam expostos e punidos, que os honestos sejam valorizados e promovidos. Pai, oro pelos que vivem em áreas dominadas pelo crime. Liberta essas comunidades, quebra o poder das facções criminosas. Senhor, transforma a vida dos jovens que estão sendo aliciados pelo tráfico. Mostra-lhes que há um caminho melhor, um futuro diferente. Senhor, eu oro pelo sistema judiciário, que haja justiça verdadeira, imparcial, acessível a todos. Pai, oro pelos juízes. Dá-lhes sabedoria para julgar com retidão, para não se deixarem corromper ou influenciar indevidamente. Que sejam íntegros em suas decisões, que pesem bem cada caso. Senhor, oro pelos advogados. Que exerçam a profissão com ética, que defendam seus clientes com competência, mas sempre dentro da lei. Pai, oro pelos inocentes que estão presos injustamente, que a verdade venha à tona, que sejam libertados e suas vidas restauradas. Senhor, oro pelos culpados que cumprem pena, que se arrependam genuinamente, que encontrem a Ti na prisão, que saiam transformados, prontos para recomeçar. Pai, oro para que as leis sejam justas e reflitam Teus princípios, que protejam os inocentes e punam os culpados adequadamente. Senhor, acelera os processos que se arrastam por anos, que haja celeridade sem perder a qualidade. Pai, neste momento oro pela economia do país, que haja crescimento sustentável, geração de empregos, distribuição justa de renda. Senhor, quebra os ciclos de pobreza que aprisionam famílias há gerações. Abre portas de oportunidade para os que têm potencial, mas não têm chance. Deus, oro pelos empreendedores, que tenham ideias criativas, coragem para arriscar, sabedoria para gerir bem seus negócios. Senhor, abençoa as pequenas empresas que geram empregos e movimentam a economia local. Pai, oro contra a inflação que corrói o poder de compra dos mais pobres. Que os preços se estabilizem, que as famílias consigam comprar o necessário para viver dignamente. Senhor, oro pelos agricultores. Manda chuva na medida certa, protege as plantações de pragas e doenças. Que tenham colheitas abundantes e preços justos pelos seus produtos. Pai, abençoa quem trabalha na pecuária, na pesca, em todas as atividades produtivas. Senhor, eu oro pelo meio ambiente nesta manhã. Perdoa-nos por termos sido irresponsáveis com a criação que confiaste aos nossos cuidados. Pai, dá-nos consciência para preservar, para não destruir, para usar os recursos naturais com sabedoria. Senhor, protege as florestas, os rios, os oceanos, os animais. Que não percamos a biodiversidade que criaste com tanto cuidado. Pai, oro para que encontremos soluções sustentáveis para o desenvolvimento, que possamos crescer economicamente sem destruir o planeta. Senhor, levanta cientistas e pesquisadores comprometidos com a verdade e com o bem comum. Deus, oro contra a ganância que destrói ecossistemas inteiros por lucro imediato. Que os responsáveis sejam responsabilizados, que haja fiscalização efetiva. Pai, ensina-nos a ser mordomos fiéis da Tua criação, que deixemos um planeta melhor para as próximas gerações, não um deserto empobrecido. Pai, oro pela família nesta manhã. Fortalece os casamentos, restaura os relacionamentos quebrados. Senhor, onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há frieza, acende novamente o amor. Deus, oro pelos casais que estão à beira do divórcio, que não desistam facilmente, que lutem pela família. Pai, dá-lhes sabedoria para dialogar, humildade para reconhecer erros, disposição para mudar. Senhor,
Protege as crianças dos efeitos devastadores das separações mal conduzidas. Que os pais coloquem o bem dos filhos acima das suas próprias mágoas. Pai, oro pelos solteiros que desejam casar. Que não se desesperem, que esperem no teu tempo perfeito. Senhor, prepara-os para o casamento. Forma neles o caráter necessário para uma união duradoura. Deus, guarda-os da imoralidade, da pressa que leva a escolhas erradas. Que busquem primeiro a Ti, sabendo que encontrarás para eles o par ideal. Senhor, eu oro pelos viúvos e viúvas nesta manhã. Consola o coração deles, enche o vazio deixado pela perda. Pai, que sintam a Tua presença de forma especial, que saibam que não estão sozinhos. Senhor, provê para as necessidades práticas deles, levanta pessoas para ajudá-los. Deus, oro pelos órfãos, que encontrem famílias amorosas que os adotem, que cresçam em lares cheios de afeto e segurança. Pai, toca o coração de casais para abrirem suas casas e seus corações para essas crianças. Senhor, oro pelos que cuidam de idosos. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, força física e emocional. Que não desanimem diante das dificuldades, que vejam essa tarefa como um privilégio e não como um fardo. Pai, abençoa os idosos com saúde, lucidez, dignidade. Que sejam respeitados e valorizados pela sabedoria que acumularam. Senhor, que possam desfrutar dos seus últimos anos com paz e alegria. Pai, neste momento oro pelos relacionamentos de amizade, que tenhamos amigos verdadeiros, não apenas conhecidos superficiais. Senhor, levanta pessoas que nos apoiem nos momentos difíceis, que celebrem conosco nas vitórias. Deus, ajuda-nos a ser bons amigos também, a estar presente, a ouvir, a ajudar. Pai, oro para que as redes sociais não substituam os relacionamentos reais, que não troquemos a profundidade pela superficialidade, o real pelo virtual. Senhor, que usemos a tecnologia como ferramenta, não como substituta das relações humanas genuínas. Pai, oro pelos que se sentem solitários mesmo cercados de gente. Que encontrem conexões verdadeiras, pessoas que realmente se importem. Senhor, quebra as barreiras que nos isolam uns dos outros. Que sejamos uma comunidade de fé que pratica o amor fraternal de forma concreta. Deus, ensina-nos a perdoar as ofensas dos amigos, a não guardar rancor por mal-entendidos, que valorizemos as amizades e lutemos para mantê-las. Pai, oro pelo meu caráter nesta manhã. Molda-me à imagem de Cristo, transforma-me de glória em glória. Senhor, onde há orgulho, planta humildade. Onde há egoísmo, planta generosidade. Onde há impaciência, planta longanimidade. Deus, quero ser parecido com Jesus. Quero refletir o teu caráter em minha vida. Pai, mostra-me as áreas que precisam de transformação. Não permitas que eu seja cego aos meus próprios defeitos. Senhor, dá-me coragem para mudar, para abandonar velhos hábitos que não te agradam. Que o fruto do Espírito seja evidente em mim. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pai, que as pessoas vejam Cristo em mim através das minhas atitudes, palavras e reações. Senhor, usa as circunstâncias difíceis para lapidar meu caráter, para remover as arestas que machucam os outros. Senhor, eu oro pela minha vida de oração, que não seja superficial nem rotineira, mas profunda e verdadeira. Pai, ensina-me a orar como Jesus orava, com intimidade e confiança. Senhor, que eu não veja a oração como obrigação religiosa, mas como privilégio de conversar com o Rei do Universo. Deus, aumenta minha fé para crer que Tu ouves e respondes minhas orações. Pai, ajuda-me a perseverar em oração, a não desistir quando a resposta demora. Senhor, que eu interceda pelos outros com a mesma intensidade que oro por mim mesmo. Deus, ensina-me a orar segundo a Tua vontade, não apenas segundo meus desejos. Pai, que minha vida seja uma oração contínua, mantendo meu coração sempre voltado para Ti. Senhor,
remove tudo que impede minhas orações, todo pecado não confessado, toda mágoa não perdoada. Que minhas orações subam diante de Ti como incenso agradável. Pai, oro pela minha vida financeira nesta manhã. Ensina-me a ser um mordomo fiel dos recursos que me confias. Senhor, dá-me sabedoria para ganhar, para gastar, para poupar, para investir. Deus, livra-me da ganância que nunca se satisfaz, do materialismo que escraviza. Pai, que eu não ame o dinheiro, mas que o use como ferramenta para a Tua glória. Senhor, ajuda-me a ser generoso, a dar com alegria, a compartilhar com os necessitados. Deus, que eu seja fiel nos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti. Pai, multiplica o que eu semear, que eu colha abundantemente para poder abençoar ainda mais. Senhor, protege-me de dívidas desnecessárias, de gastos impulsivos, de decisões financeiras tolas. Deus, provê tudo o que eu preciso segundo as Tuas riquezas em glória. Pai, que eu nunca coloque minha confiança no dinheiro, mas sempre em Ti, que és o dono de tudo. Senhor, eu oro pela minha saúde física nesta manhã, que meu corpo seja templo do Espírito Santo, bem cuidado e saudável. Pai, dá-me disciplina para comer bem, para exercitar-me regularmente, para descansar adequadamente. Senhor, cura qualquer doença que esteja se formando no meu corpo neste momento. Que meu sistema imunológico funcione perfeitamente, combatendo vírus e bactérias. Deus, regula minha pressão arterial, meu colesterol, minha glicemia. Pai, fortalece meu coração, meus pulmões, meus rins, meu fígado. Senhor, que todos os meus órgãos funcionem em perfeita harmonia. Deus, protege-me de acidentes, de quedas, de ferimentos. Pai, renova minhas forças como as da águia, que eu não me canse nem desfaleça. Senhor, que eu tenha energia para cumprir todas as tarefas deste dia. Deus, abençoa meu sono, que seja reparador e suficiente. Pai, oro pela minha mente e minhas emoções nesta manhã. Guarda meus pensamentos de tudo que é impuro, negativo, destrutivo. Senhor, enche minha mente com a Tua palavra, com pensamentos nobres e verdadeiros. Deus, cura as feridas emocionais do passado que ainda me afetam hoje. Pai, liberta-me de traumas, de medos irracionais, de ansiedades paralisantes. Senhor, que eu tenha a mente de Cristo, pensando como Ele pensaria em cada situação. Deus, ajuda-me a controlar minhas emoções, a não ser dominado por elas. Pai, que eu não tome decisões importantes quando estiver emocionalmente abalado. Senhor, dá-me equilíbrio emocional, estabilidade mesmo em meio às tempestades. Deus, que minha alegria não dependa das circunstâncias externas, mas da Tua presença constante. Pai, enche-me de paz que excede todo entendimento, guardando meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Senhor, remove toda depressão, toda tristeza profunda que tenta me dominar. Senhor, eu oro pelo meu propósito de vida nesta manhã, que eu descubra e cumpra o plano que tens para mim. Pai, revela-me qual é o meu chamado específico, a razão pela qual me criaste. Senhor, não permitas que eu desperdice minha vida em coisas sem importância eterna. Deus, que eu invista meu tempo, talentos e recursos naquilo que realmente importa. Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos para impactar vidas, para fazer diferença no mundo. Senhor, que eu não viva para mim mesmo, mas para Ti e para servir aos outros. Deus, dá-me coragem para seguir o caminho que me mostras, mesmo quando for difícil ou incompreendido. Pai, que eu termine minha corrida com fidelidade, ouvindo de Ti. Muito bem, servo bom e fiel. Senhor, que minha vida conte para a eternidade, que eu deixe um legado de fé para as próximas gerações. Deus, que no final eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai, oro por todos que estão assistindo ou ouvindo esta oração neste momento. Toca cada coração de forma especial e pessoal. Senhor, Tu conheces as necessidades específicas de cada um, as lutas secretas, os sonhos guardados. Deus, ministra exatamente o que cada pessoa precisa receber agora. Pai,
que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas poder transformador entrando em cada vida. Senhor, que milagres aconteçam enquanto oramos, que curas se manifestem, que libertações ocorram. Deus, abre portas que estavam fechadas, remove obstáculos que pareciam intransponíveis. Pai, derrama esperança sobre os desesperançados, alegria sobre os tristes, força sobre os fracos. Senhor, que todos terminem este dia melhores do que começaram, mais perto de Ti, mais confiantes nas Tuas promessas. Deus, que o Salmo 34 se torne real na vida de cada pessoa, que experimentem pessoalmente o livramento e a proteção que prometeste. Pai amado, eu te agradeço por Tua fidelidade que se renova a cada manhã. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar sempre presente mesmo quando não sentimos. Senhor, obrigado por ouvir nossas orações, por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Deus, que este dia seja vivido sob a luz da Tua presença, guiado pela Tua sabedoria, protegido pelo Teu poder. Pai, que coloquemos a Ti em primeiro lugar em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Senhor, que possamos dizer ao final deste dia: este foi um dia abençoado porque foi vivido com Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai Celestial, obrigado por permitir que nos reuníssemos nesta oração poderosa. Agradecemos por Tua presença que nos acompanha em cada passo desta jornada. Senhor, obrigado por nunca nos deixar sós, por ser nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo. Pai, que acordemos cada manhã com gratidão renovada, conscientes de que vivemos sob Tua graça e proteção. Senhor, que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de Te honrar em tudo o que fazemos. Deus, declaro que este dia será diferente, porque começou em oração, porque foi entregue em Tuas mãos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração e trouxe bênçãos para a sua vida, escreva Amém nos comentários como confirmação de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa começar o dia debaixo da luz de Deus. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo orações e mensagens que edificarão sua caminhada espiritual. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Deus abençoe grandemente sua vida. Se essa oração trouxe bênçãos para sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida.